A gente vai falar sobre a saúde sexual, a gente tem uma especialista no assunto. A gente tem aqui conosco a Catiúcia Leão. Ela estudou fora do Brasil esse assunto que trata da saúde sexual, especificamente dos homens. Assunto importantíssimo, repleto, cercado de tabus, né, Catiúcia? Seja bem-vinda, tudo bem? Obrigada, Fernando. É um prazer enorme estar aqui com você hoje. A gente vai falar dessa abordagem que trata da sexualidade a partir da energia masculina e que é também uma energia que vai permear a vida sexual do casal. Sim, os homens aprenderam desde cedo direcionar a sua energia sexual de uma forma equivocada, através de filmes pornôs, através de manuseio somente do pênis, e esquece que tem um corpo cheio de sentidos. Os nossos 5 sentidos estão espalhados por nosso corpo. A nossa pele é nosso maior órgão do nosso corpo. Então precisamos explorar a pele e o homem esqueceu disso. Na verdade, os homens não aprenderam a estimular os 5 sentidos, nem dele e nem da mulher. Sim, sim. A gente vive uma cultura, uma sociedade falocêntrica, né? É esse símbolo de poder que permeia toda uma existência masculina, né? E vem também nesse termo de dominação. Então, como ele acha que manda no sexo, ele pode fazer o que ele bem entender. E muitas mulheres aprenderam a ficar caladas. Eu estou com 42 anos. Na minha época, nós não aprendemos a falar sobre a sexualidade. As mulheres da minha época não podiam falar o que é prazer, quando sentia prazer. Então o homem aproveitou e falou, eu sei o que é prazer é isso. E fazia da forma que achava que devia fazer. E quem conversava com os homens sobre a sexualidade? Porque os pais não sabiam. Não era culpa deles também, é uma coisa cultural. Os professores dos homens eram os filmes pornôs. E os filmes pornôs não ensinam a ter intimidade, não ensinam a ter conexão, não ensinam preliminar. Né? As preliminares ficavam por último caso. Então esse trabalhar, o olhar, o diálogo, o homem não aprendeu isso. As coisas estão mudando? Sim, Fernando. Graças ao nosso bom Deus, porque a nossa sexualidade é a nossa energia mais fluida, a nossa energia mais poderosa, que se a gente direcionar de uma forma correta, o homem ele aprende a criar, projetar, é um bom pai, é um bom marido e um bom filho. Agora, a gente, quando entende a necessidade, a importância de falar sobre isso, você é uma sexóloga clínica, mestra em sexologia clínica, né? Você percebe que existe uma solidão dos homens, porque não se discute, você não conversa numa roda de amigos sobre essas fragilidades que fazem parte da nossa realidade, né? Os homens não falam desses fracassos que são parte da vida cotidiana, que fazem parte da idade, da existência masculina, né? Esse é um ponto muito importante a ser abordado. Eu já falei com vários clientes meus, troca de amizade. Porque às vezes nós precisamos ter uma amizade vitamina. Aquela pessoa que nos escuta sem nos criticar. Isso faz parte do ser humano, desde a nossa existência. E muitos não têm, por conta de tabus e crenças. E é uma cultura, né? É um padrão social, que o homem não pode mostrar fraqueza. E isso é um erro pensar isso, que o homem ele é um super-herói, que ele nunca vai ter um problema sexual ou um problema que seja da vida. Ele pode se sentir vulnerável às vezes. É chegar para um amigo, é chegar para a esposa, saber contar o que está acontecendo, porque nós é somente admitirmos que nós precisamos de ajuda, é só isso. Se tem amigos que te criticam, troca, porque a amizade é assim. Se não está nos fazendo bem,
Vamos trocar, porque o ambiente, ele nos contamina, né? E isso é um ponto muito importante, que é somente com uma mentora sexual, em um consultório psicológico, que o homem vai ter confiança em se abrir. Mas um ponto mais importante ainda é ele estar aberto a escutar o que precisa, porque eu não falo o que o homem quer escutar. Eu falo o que ele precisa. E o que ele precisa? É a mudança de comportamento. Se tem alguma coisa errada, se está fazendo algo que não está fluindo o relacionamento, vamos mudar o comportamento. Então, a mudança de comportamento, ela é essencial. Normalmente, os homens te procuram por alguma questão fisiológica, disfunção erétil, esse é o principal problema, ou é uma questão mesmo ali da relação, uma questão mais emocional? Quais são os pontos mais importantes? Fernanda, a maioria que me procuram são por conta de disfunções sexuais. Disfunções sexuais? As mais comuns são a impotência e a ejaculação precoce. Porém, quando eles vêm até mim, eles já estão todos, vamos falar uma palavra assim, bem, não sei se eu posso dizer, o psicológico já está uma caca. Porque muitos, quando descobrem o problema, começam a fazer coisas por conta própria, tipo bomba, remédios. E isso não cura a ejaculação precoce. Por quê? O remédio, ele é momentâneo. Aquele momento, tal, ok. Mas e no dia a dia? O que vai curar é a mudança de comportamento. Eu tenho um método que chama método RES. Eu criei, eu estando lá em Madrid, tive esse insight, cheguei no Brasil, patenteei e eu criei esse método, o método RES. O que é o método RES? R-E-S. H-E-S. H-E-S. Homens emocionalmente sanados. O que eu ajudo o homem? Eu ajudo esse homem a descobrir qual o gatilho do problema. É a ansiedade? O que está causando a ansiedade? É a insegurança? O que está causando a insegurança? Então, é um tratamento psicológico, não são medicamentos que vão ajudar esse homem. Ele vai entender a razão que está por trás disso. Exatamente. Se for problema no relacionamento, eu vou ensiná-lo, porque muitos não sabem, a dialogar com a esposa, porque há dificuldade de assumir. Olha, eu estou ejaculando rápido, e isso está me incomodando, é difícil o homem assumir isso. Então, eu ajudo a conversar com a mulher. Isso, Fernando, e isso é um trabalho, eu me coloco como uma pessoa útil no mundo, porque é um trabalho fenomenal. Imagina um homem que trata, que sofre, que é incomodado com isso no relacionamento, como ele é funcionário da empresa. Como você imagina que é a vida, sabe, a insegurança, gente, a masculinidade fica agredida no trabalho, no meio social. Vai ter reflexo em todos os pontos de contato que a pessoa tem. Nos seus posts no Instagram, depois a gente vai falar das suas redes sociais, você fala que nas suas sessões, pela postura do homem, você já pode identificar os problemas sexuais que ele tem. Só dele se posicionar, tipo cruzar a perna, virar para lá ou para cá? É mais ou menos assim? Eu sou analista corporal. E a maioria dos homens que me procura são homens emocionalmente, que tem emocionalmente mais emocional, frágeis. Mais emocional, vamos dizer assim. Os homens que me buscam são mais emoções. Por que são mais emoções? Porque as disfunções são associadas a emoções. O que acontece? Eu ajudo esse homem a virar a chave e equilibrar o racional com o emocional, a despertar o racional. O que é racionalizar? É pensar, eu estou com um problema. O que eu preciso fazer? O que devo fazer? Enxergar para ele mesmo e olhar para dentro de nós mesmos
que eu passei por esse processo, é olhar para um abismo, porque nem sempre a gente sabe o que a gente vai encontrar, porque nem sempre a gente sabe o que precisamos. Então é necessário olhar para o problema, olhar para dentro de nós e falar conosco mesmo o que a gente precisa. Então a questão é que quando eu olho para um homem, eu sei como a mente funciona, é por conta da minha formação em analista corporal. Então eu já sei se ele é mais emocional, se ele é mais racional, o que pode estar passando. Na minha concepção, eu acredito que sempre deu certo, é 50 caminho andado, é 50% de caminho andado. Você saber como a mente do homem funciona, se ele é mais emocional ou se ele é mais racional. Sim, sim. As pessoas que são mais emocionais têm mais dificuldades relacionadas à sexualidade? Sim. Sim, porque são mais emotivas, não conseguem racionalizar a situação. Aí chora, reprime, não sabe conversar, o problema está comigo. Sim. A gente teve aqui um programa muito bom com o professor Gerson Lopes, também um sexólogo muito gabaritado, e ele fala do grande problema moderno da pornografia, que chega de um jeito. Antes a gente tinha as revistas na banca, mas hoje nós temos essa pornografia online que faz um estrago muito grande na vida das pessoas, de muitas pessoas, por exemplo. Você percebe isso também? Eu percebo isso muito. O que acontece? A facilidade para as informações na internet, televisão, estão muito fáceis. Então é muito fácil eu não exigir nenhuma cobrança, porque quando eu estou com o outro, existe uma cobrança. Eu tenho que dedicar ao outro. E isso exige de mim. Então é muito fácil eu estar comigo mesmo, eu colocar um filme e me resolver. E isso, se cria uma conduta, vamos dizer assim, um comportamento repetitivos, podem chegar à ejaculação retardada, que é uma disfunção que acontece muito nos homens que são viciados em pornografia. O outro caso, o outro lance também da pornografia é que se cria uma dificuldade de olhar para dentro de si, para trabalhar o autoconhecimento e olhar para a parceira. Né? Porque a pornografia não ensina, não cria intimidade, não ensina a olhar o outro, não ensina as preliminares. A mulher já chega pronta. E o homem, na cabeça dele, a mulher já está pronta. Mas, na verdade, não. A mulher tem um processo. Na vida real é muito diferente. É muito diferente. Né? Existe o estigma, né, de que a mulher pode fingir orgasmo. E, de fato, ela realmente pode fingir, né? Pode, mas causa vários problemas para ela. Porque um dia ela cansa e ela vai cansar do relacionamento. Tá. Mas o homem pode fingir orgasmo? Pode. Quando ele está cansado, se ele estiver num hall de amigos, num grupo de pessoas, sabe aquele caso que a mulher dá a bola para ele e ele não quer? Aí os amigos falam, você tá louco? Como assim? Aí ele vai para provar um empenho. E isso causa emoções negativas, que as emoções negativas causam experiências negativas e que o homem não sabe lidar muitas das vezes. E acham que vai acontecer sempre, que o problema é ele e, na verdade, foi simplesmente um cansaço, foi simplesmente uma falta de libido, porque quando um homem vai e ele não está preparado e ele não quer, não existe libido ali, existe pressão. Sim, e fazer sexo sob pressão não é saudável. Qual sugestão você daria para os homens aumentar, para os homens, uma capacidade que o homem pode ter de aumentar o repertório sexual, de possibilidades? A primeira coisa é saber o que ele gosta. Eu sempre vou bater numa tecla que chama autoconhecimento. Isso é fundamental. O autoconhecimento amplia as possibilidades, é liberdade de pensamento, é aprender a falar não quando é necessário falar não. E conhecer a parceira é um passo também muito fundamental. E
trabalhar os 5 sentidos, investir numa boa música, numa boa iluminação, sair de casa, às vezes, no final de semana, só os 2. Eu acho que essa mudança, eu acredito muito que essa mudança de ambiente melhora a criatividade. Investir muito nas preliminares, nos beijos, carícias, enviar uma mensagem no meio do dia, porque a mulher, ela não pensa em sexo como o homem. O homem recebeu uma mensagem no WhatsApp, ele já movimenta aqui o cérebro. A mulher olha, aquilo ali não é importante para ela. Mas se, como o sexo, a mulher liga o sexo com o amor, se ela recebe uma mensagem do seu parceiro, onde que ela tem um vínculo emocional, isso pode mudar. Ela pode chegar em casa com outros interesses. Boa dica, boa dica. Catiúcia, tamanho do pênis, esse também é um tabu grande, né? Ele realmente interfere no prazer da mulher? O que acontece? Muitos homens aprenderam que o pênis, ele vai fazer a mágica acontecer. E ele não vai fazer por si só. Então, ele pode ter pênis grande ou pênis pequeno, que se ele não fizer bem feito, o que é bem feito? O que é um sexo bem feito? Depende de cada casal. Às vezes, tem mulheres que gostam de chupadinha no pé. Você já ouviu falar? Então, é descobrir o que a mulher gosta. O que você gosta, meu amor? Passa a conversar com a parceira o que é importante para você, o que faz sentido para você. Usar uma pluma no corpo inteiro, usar correntes, amarrar. O que é gostoso para o casal? Tem que experimentar. Então, cada casal tem o seu sexo gostoso, tem o seu prazer ali. Porque eu falo que em 4 paredes, o que significa, o que faz sentido para os dois. Sim. Né? Então, a mulher, ela tem um órgão, que é o clitóris, que ele é somente para dar prazer para a mulher. Isso é muito legal, né? A mulher tem um órgão feito exclusivamente, foi Deus que fez. Foi Deus que fez. É só para o prazer. Não é para olhar, é para usar. Ela pode se masturbar para o marido, sabe? Fazer aquela caras e bocas. Ela pode usar vibrador. Ele pode fazer o sexo oral, vamos brincar, porque muitos casais hoje aprenderam a limitar o sexo. Quarto, não, peraí, vamos usar toda a casa? Vamos usar a piscina? Explorar, sabe, intensificar essa conexão, essa intimidade, sabe, criar projetos juntos. Isso faz um sentido tão grande para a mulher, porque isso vem de compromisso. Sim, sim. A gente tem aqui um quadro que se chama Mitos e Verdades, e puxa, sexualidade é pano para manga para a gente falar do que é mito e verdade, mas a gente escolheu aqui para falar do que você tocou aqui logo na abertura, a questão de um remédio famoso para a disfunção erétil, que é o Viagra. Então vamos falar sobre ele dentro da sua vivência de consultório. A gente tem então alguns itens para falar sobre mitos e verdades sobre o Viagra. Topa? Sim. Então vamos lá. Mitos e verdades no programa de hoje com a sexóloga, ela é mestra em sexologia clínica, Catiúcia Leão. Catiúcia, que nome que esse nome é espanhol? De onde é? Catiúcia, russo? Ele é russo, inclusive a pronúncia lá na Rússia é Katiuska. Katiuska, Katiuska, Katiuska. Catiúcia Leão. Catiúcia no Brasil. Catiúcia no Brasil, em Minas Gerais. Em Minas Gerais. De Belo Horizonte Ipatinga. mesmo. De Ipatinga, intendente Ipatinga. Câmara. Então tá, vamos falar sobre o Viagra. Eu falo a frase aí que você me diz, não, isso aí não tem nada a ver, ou ok, tá bom? Combinado. O Viagra pode causar vício. É mito Sim, ou é verdade? Muleta. Pode. Se o homem aprender que só com Viagra ele vai ter ereção, todas as vezes que ele for ter relação sexual, ele vai levar o Viagra. Sim. O Viagra melhora a libido. É mito ou é verdade? Mito, porque a libido está aqui. A gente transa, a gente faz sexo, a gente ama com o cérebro. Tá.
Não tem nenhum problema em misturar Viagra com álcool. É mito ou é verdade, Catiúcia? Olha, o álcool, ele interfere muito na ereção do pênis. Então, ele pode tomar o Viagra que for, que às vezes pode acontecer de não acontecer a ereção. O professor Gerson Lopes fala que o álcool, ele aumenta a coragem, mas diminui a força. É mais ou menos assim, é uma coisa assim. Então, é preciso pensar nisso, né? O Viagra só é receitado mesmo para pacientes mais velhos. É mito ou é verdade? Isso é mito. E, na verdade, os homens mais jovens, eles não vão ao médico para pedir receitas, não. Eles tomam por conta própria. Muitos tomam por conta própria. Aliás, existe um número, né, bastante significativo, né, de adolescentes que começam a vida sexual com essa responsabilidade, esse peso, né, da responsabilidade de não falhar, e acabam fazendo uma ligação muito direta com o remédio, né? Se os pais não tiverem um assunto sério com os filhos, os problemas vão aumentar. Sim. E a última questão é essa: quanto maior a dose do Viagra, maior a ereção. É mito ou é verdade? É mito, porque se aumenta a dose, aumenta os efeitos colaterais. Não significa que vai ter mais ereção, não. E tem que tomar muito cuidado, porque o certo é ir ao médico. Porque se o homem ele faz tratamento de coração, ele pode dar um infarto. Sim, sim. Pode causar um problema pior. É muito comum no seu tratamento clínico você resolver o problema só na conversa ali, só explicando? Na conversa e troca de comportamentos. Troca de atitudes. Eu não receito Viagra para homem nenhum. Sei. Troca atitude. Exatamente. Dá um exemplo de uma troca de atitude saudável. Sim. O homem, ele acredita que ele tem que carregar os pais nas costas. Isso aí é um assunto muito recorrente. E aí a ansiedade, o cansaço vem à tona. Quando ele vai estar com a esposa, ele está preocupado com o pai e com a mãe. E a família dele hoje, depois de casado, o homem tem que entender, com a mulher também, mas como a gente está falando do assunto masculino, vamos continuar nessa linha. O homem acredita, por ele ser o homem mais velho, ele tem que carregar os pais, muitos irmãos nas costas. E aí ele entender que a família é a esposa. Quando ele começa a perceber isso e priorizar o relacionamento, ele abandona, é claro que continua a família, mas ele abandona aquele peso, aquela cruz, aquele cargo que ele carregava. E você acredita que pode resolver os problemas aí relacionados à sexualidade? Em quanto tempo? Dá para dar um prazo assim? Depende do homem, Fernando. Muitos homens não confiam nele mesmo, porque um cliente me procurou uma certa vez, ele teve um relacionamento de 7 anos e durante todos esses 7 anos ele teve a ejaculação precoce. Separou desse relacionamento, continuou um outro relacionamento sem cuidar dele. Isso também é uma coisa que eu ensino os homens. Antes de ir para outro relacionamento, opa, peraí, deixa eu olhar para mim. O que está acontecendo? Porque quando a gente termina um relacionamento, é natural colocarmos a culpa no outro. Mas espera aí, eu também tenho uma dose aí de culpa. Vamos olhar o que eu posso resolver, o que eu posso mudar. E aí, quando ele me procura, quantos anos que ele está vivendo com isso? O comportamento já condicionou fisicamente que aquele ali é a realidade dele. Então, é uma mudança de paradigma, é uma mudança de comportamento, é uma mudança de como eu vou enxergar para mim mesmo. E, Fernando, isso é uma pergunta muito séria que os homens têm que levar em conta, que, independente do tempo, precisa buscar ajuda. Ah, vai demorar 1 ano, busque ajuda, porque se você buscar ajuda hoje, daqui a 1 ano, já finalizou o tratamento. Então, depende muito de cada paciente. Tem a ver com autoconhecimento, com autocuidado. Exato. Né? Com o que você dedica e se importa para se cuidar, se tratar, se curar. Uma dica muito boa mesmo, e é simples, porque eu não passo nada mirabolantes. São coisas muito simples. Entender como funciona o seu corpo.
como funciona, o que é bom, trabalhar o sensorial, a estimulação sensorial nos dois, dependendo do casal, eu peço para ficar 15 dias sem ter relação sexual. Simplesmente tocar, entender e estimular os 5 sentidos. Cobrir os olhos de uma forma para trabalhar o sensorial, porque a nossa visão trabalhamos desde quando a gente nasceu, né? Então, vamos estimular outros pontos. Sim, uma dica de ouro aqui do nosso programa é se descobrir, estimular os outros sentidos. Valeu, sucesso na jornada, obrigado pelas dicas, pelas informações.